Fala galera, hoje vamos falar sobre as curiosidades mais insanas da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o maior torneio de futebol do planeta, e ao longo dos anos aconteceram histórias inacreditáveis que muita gente não conhece. Desde roubos misteriosos até jogadores ameaçados de morte, hoje vais descobrir algumas das curiosidades mais impressionantes sobre a competição que choca o mundo a cada 4 anos. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, e apenas 13 seleções participaram. O torneio foi realizado no Uruguai, e muitas equipas europeias quase desistiram porque a viagem era longa e cara. Algumas seleções tiveram que atravessar o Oceano Atlântico de barco durante semanas para chegar à competição. Imagina só um jogador de hoje a passar um mês num navio só para disputar um jogo. No final, o Uruguai sagrou-se campeão ao vencer a Argentina na final, num jogo que foi tão tenso que a polícia teve que reforçar a segurança para evitar brigas entre adeptos. Imagina uma Copa do Mundo que nunca aconteceu. Foi isso que aconteceu em 1942. O torneio já estava planeado, mas a Segunda Guerra Mundial mudou tudo. Com o mundo em caos, a FIFA foi obrigada a cancelar a competição, e o futebol ficou de lado por anos. Mas o mais curioso é que, mesmo em tempos de guerra, o amor pelo futebol continuou. Há relatos de que soldados organizavam os seus próprios mundiais. Falando em situações inacreditáveis, já imaginaste a taça da Copa do Mundo ser roubada? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 1966, na Inglaterra. A taça desapareceu dias antes do torneio e deixou todo o país em pânico. A polícia procurou por todos os lados, mas quem resolveu o mistério foi um herói inesperado, um cão chamado Picles. O cão encontrou a taça embrulhada num jornal num jardim e virou um verdadeiro ícone. Em Inglaterra, Picles foi homenageado, recebeu prêmios e até foi convidado para eventos oficiais. Mas nem só de momentos engraçados vive a Copa. Sabias que houve um jogador que disputou uma final de Copa do Mundo enquanto recebia ameaças de morte? Isso aconteceu em 1930 com o argentino Luiz Monti. Antes da final contra o Uruguai, ele recebeu ameaças de grupos políticos para garantir a vitória da Argentina, mas como perderam o jogo? Foi ameaçado novamente quando voltou para casa. A situação foi tão grave que ele acabou por se mudar para a Itália, onde jogou novamente uma final em 1934. E adivinha? Recebeu ameaças outra vez. Esse homem não tinha um dia de paz. Agora vamos falar sobre a Copa mais violenta da história. A de 1962, realizada no Chile, foi marcada por jogos extremamente agressivos. Um dos confrontos mais caóticos foi entre Chile e Itália, que ficou conhecido como a Batalha de Santiago. O jogo foi uma verdadeira guerra em campo, com socos, pontapés e até um murro na cara de um jogador. O árbitro expulsou 2 jogadores, mas o clima era tão intenso que parecia mais um combate de luta livre do que um jogo de futebol. Mas a Copa do Mundo também tem as suas histórias absurdas. Em 1950, a seleção da Índia simplesmente desistiu do torneio porque os jogadores queriam jogar descalços. Sim, isso mesmo. A FIFA proibiu que eles jogassem sem chuteiras, e a Índia decidiu não participar da Copa. Até hoje essa história é lembrada como uma das decisões mais inusitadas da história do futebol. Agora uma pergunta rápida: qual foi a maior goleada da história da Copa do Mundo? Se pensaste em 7-1, erraste. A maior goleada aconteceu em 1982, quando a Hungria venceu El Salvador por 10-1. Foi um verdadeiro atropelo, mas o mais impressionante é que, mesmo vencendo por esse placar absurdo, a Hungria não conseguiu avançar para a fase seguinte. E falando em momentos bizarros, imagina um guarda-redes a marcar um autogol inacreditável. Isso aconteceu em 2002, quando um guarda-redes tentou lançar a bola para um colega e acabou por atirar contra a própria baliza. O estádio inteiro ficou em choque com um dos autogolos mais insólitos da história da Copa.
E para fechar, um dos momentos mais engraçados da história do torneio. Em 2014, um adepto decidiu levar um galo para um estádio e soltou o animal em pleno jogo da França. O jogo teve que ser interrompido porque os seguranças demoraram vários minutos para apanhar o bicho, enquanto os jogadores riam da situação. E assim terminamos a lista de curiosidades mais inacreditáveis da história da Copa do Mundo. Se gostaste, já sabes, deixa o teu like, subscreve o canal e comenta qual dessas histórias achaste mais louca. Até no próximo vídeo.